Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou passar uma dica para vocês de 5 livros que vocês devem mesmo ler até o final desse ano. Porque esses 5 livros, sim, são indicações que eu estou indicando porque eu li, eu aprovei, gostei. E estou indicando para vocês porque até o final do ano é uma leitura gostosa de se fazer e acaba sendo muito rápida porque é uma leitura gostosa. Então vocês vão curtir demais a leitura, então segue as indicações. E aí segue a primeira indicação do livro. Esse livro é de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Esse livro é um livro muito, muito interessante mesmo, sabe? Eu falo que ele deve ser lido, porque a história é contada em tão poucas páginas, são 78 páginas, de uma história muito densa. E de certo modo, de uma poesia muito densa também, porque ela usa as palavras, o português, aqui de um jeito tão bonito, sabe? Então vale muito a pena a leitura desse livro. Já esse livro que eu estou indicando para vocês para ler é o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Esse livro, vou dizer para vocês, vou ser bem sincera. No início, quando eu iniciei a leitura desse livro há uns 3 anos atrás, eu tive uma certa dificuldade de entender a premissa da história. Mas depois que você entende, sua cabeça faz um boom. Por quê? Porque a história, ela é grandiosíssima. Ela, mais ou menos em síntese, ela fala de um bombeiro que, em vez de apagar fogo, os bombeiros aqui nessa época, que é meio que uma ficção distópica, eles incendeiam casas, prédios, enfim, que tenham livros, porque os livros são negados à sociedade. A única influência que a pessoa deve ter nessa sociedade simbólica é a influência da TV. E essa influência da TV é apenas do que o governo, do que as pessoas, as cabeças de poder naquela época podem passar para a população. Podem não, querem passar para a população. E aí as pessoas, são negadas às pessoas conhecimento, os livros, a busca do conhecimento, a busca do saber, de fato realizar essa síntese por si próprio, de abrir um livro, ler, ter esse prazer que a gente tem, que não nos foi tirado, é sobre Fahrenheit 451. Ele vem tratando sobre isso e o que acontece com as pessoas quando elas lutam contra essa força dos bombeiros, de não quererem, na realidade, abandonar os seus livros. E assim o livro vai discorrer disso do começo ao fim e vai ser muito interessante a mudança de atitude desse bombeiro, que passa de um bombeiro queimador de livros para um bombeiro que quer também. Outra indicação, assim, maravilhosa. Que livro, minha gente, que livro, minha gente. Esse livro é uma obra-prima da literatura contemporânea. Ele é um best-seller de todo mundo e best-seller no Brasil, tá? O nome do livro é O Velho Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro é lindíssimo, também é um livro curtinho, que você vai conseguir sim ler até o final do ano. E fora que a leitura é uma leitura muito bonita também, muito interessante, muito importante. E assim, você lê uma página, quer saber o que vai acontecer com esse velho de 84 anos, que é um pescador, que vai até assim, sabe, nessa idade avançada ao mar, realizar a sua pesca. E você vê a vida que ele leva, a vida humilde que ele leva, e mesmo assim, com essa ânsia de continuar realizando a sua pesca, essa ânsia de pescar. E aí, ele é acompanhado pelo menininho, que era o menininho que seguia ele toda vez para pescar, e era a companhia dele, já que ele não enxergava tão bem mais, não ouvia tão bem. E era tipo um aprendiz. Então, assim, vale a pena ler O Velho Mar. É uma indicação para vocês também. Este livro, A Paciente Silenciosa, já é um pouco maior do que os outros que eu indiquei. Porém, A Paciente Silenciosa é de Alex Michaelides. É o primeiro livro que ele escreveu, que foi publicado, pelo menos, né? E assim, o livro é um thriller, um suspense psicológico. Eu falo pra vocês assim, que de todos os suspense psicológicos que eu já li na minha vida, esse é o melhor, disparado, o melhor thriller. Só leio. Tá? Aqui a paciente é uma paciente silenciosa porque
depois de um assassinato, que ela é culpada desse assassinato, ela fica em silêncio. Ela não fala mais, todo mundo tenta conversar com ela e desde então ela é internada num hospício, vamos dizer assim, numa casa de recuperação psiquiátrica. E aí vai se passando a história dessa mulher e a história do psicólogo que vai acompanhá-la dentro desse hospital psiquiátrico. Então, assim, do começo ao fim, a história vem contando a vertente dela dentro do hospital, com o psicólogo, com os psiquiatras do local e também com os colegas, sabe, dessa instituição, e vem contando o seu diário. Aí a gente vai descobrindo devagarinho, o que a história vai revelando a cada página. E somente mesmo no final que um plot twist acontece, que a gente sabe de fato o que era a história, o que era a realidade desse livro. Não dá para imaginar, tá? E o último livro que eu vou indicar para vocês é um livro, assim, maravilhoso. É um drama, eu diria que é um drama, sabe? Um romance dramático até. Porque ele é o livro que fala Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um livro brasileiro e ele fala muito sobre o sertão brasileiro nordestino. Sobre a crueldade da vida seca, da vida miserável. O que ela faz com uma família de retirantes sertanejos. Eu vou dizer para vocês assim que eu fiquei muito emocionada com esse livro. E você se coloca no lugar dessa família da Vidas Secas. Aqui tem a cachorrinha, essa cachorrinha ela faz parte da família e ela vai ter um papel muito importante na história também. Assim, não vou dar spoiler, o livro é pequenininho, vale a pena ler. Se você não leu, é um livro, assim, um clássico brasileiro, vale muito a pena ler. Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 livros indicados para se ler, porque você deve ler na sua vida e eu digo para vocês, para lerem até o final do ano. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.